Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós estamos falando sobre o nosso novo estilo de vida, que é o estilo de vida cristão. E hoje nós vamos falar para aqueles que são chefes ou querem ser e que são ou serão empregados de alguém, ok? Nós vamos ler Efésios 6, 5 ao 9. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, mas não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Ou seja, aqui para os servos, vamos conversar um pouco depois, nós vamos falar dos chefes, nos ensina que aquele que é empregado de alguém, ele não deve viver bajulando o chefe, mas deve executar as suas funções com temor e tremor. É aquela coisa de você fazer ali o seu trabalho sabendo que você é representante de Cristo e você está fazendo ali com uma tal dedicação que lembra muito a dedicação que você tem na própria obra com Cristo. E servir, por isso vamos ler de novo o versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, é uma porta que Cristo abriu, uma oportunidade que Ele abriu para você e você deve servir como se estivesse servindo ao próprio Cristo, ao próprio Senhor. Fazendo, claro, gente, tudo dentro da lei. Você não vai fazer nada que tenha que fazer, que venha burlar a lei, que venha quebrar a lei, tá? Principalmente bíblica, você não pode fazer. Mas dentro disso, se tiver tudo dentro de um contexto certinho, nós devemos servir sim como se estivéssemos servindo ao Criador e fazermos de bom grado, não para viver agradando ao homem, tá? Mas ao Senhor, porque é do sustento, das mãos do Senhor que vem o nosso sustento. Nós não podemos ficar agradando ao homem de forma que nós venhamos colocar a nossa confiança no homem como se o homem estivesse nos dando alguma coisa, porque apesar dele nos dar um salário no final do mês, ele só nos dá porque o Criador deu a capacidade para ele nos dar e porque o Criador abriu aquela porta para a gente, como ele poderia abrir qualquer outra porta. Então nós devemos sempre nos lembrar e nos esforçar para fazer de tudo como se fosse para o Criador, porque não é do homem que está vindo essa bênção financeira no final do mês, mas do Criador que abriu essa porta e dá a possibilidade para esse chefe de nos pagar. Agora vamos falar dos chefes. No versículo 9, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui nesse versículo, nós podemos analisar e lembrar um pouco daquela passagem onde Cristo lava o pé dos discípulos na Santa Ceia e nos ensina que não há ninguém maior do que ninguém, independente do cargo e do posto que essa pessoa tem. E é isso que fala aqui nesse versículo, que os chefes, vocês que são chefes cristãos, vocês que são pessoas que são tementes ao Criador e estão num cargo acima, devem tratar os seus servos, ou seja, os seus empregados, da mesma forma que os empregados têm que fazer com vocês. Vocês não têm que se submeter aos seus empregados, mas se lavar os pés. Essa falta de acepção de pessoa, ela é como se fosse lavar os pés, é como se fosse reconhecer que o seu empregado ele não é menor, inferior a você. Ele só está trabalhando para você e você tem que trabalhar com esse empregado, tá? Você tem que entrar nessa dinâmica desse empregado da mesma forma que nós falamos que o empregado tem que fazer com você. Claro, sempre liderando com suas responsabilidades e não perdendo a sua autoridade, mas nunca fazendo acepção, nunca fazendo ameaças e se sentindo superior a ele, mas sim criando um ambiente agradável de trabalho, onde você sabe que aquilo não é só um trabalho. Você tem que trazer para o seu trabalho a presença do Senhor, porque todos têm que trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.